Você já chegou cedo no curral, no seu barracão, encontrou aquela ovelha morta, caída, estava bem no dia anterior, no dia seguinte está morta. Aí você chega e leva aquele susto. É o que a gente chama de morte súbita em ovinos. Você já passou por isso? E aí mesmo depois de perguntar para várias pessoas, de investigar, de tentar entender o que aconteceu, até hoje você não sabe o que levou aquele animal à morte. Isso é mais comum do que parece. E hoje eu vou te contar alguns motivos que levam você a ter esse problema na criação, morte súbita de ovinos. E principalmente o que dá para você fazer para evitar esse problema. Porque tem como se proteger, mas não depois que já aconteceu. Então, para você que está chegando aqui agora, meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas, eu crio há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal eu te ensino a ter um rebanho saudável, lucrativo, a ser uma referência na sua criação, melhorando a saúde dos seus animais, o manejo e conseguindo mais resultados com o seu rebanho. Esse é o Minuto da Ovelha, e se você curte esse assunto, se você quer melhorar seu rebanho, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal e ative aquele sininho, a notificação, para você sempre ser avisado nos vídeos novos que eu soltar por aqui. Morte súbita de ovinos. O animal num dia estava bem, no outro dia apareceu morto e você não percebeu nada que estava acontecendo com aquele animal. Isso é muito comum, é mais comum do que você pensa. E aí você alimenta, vacina seus animais, faz tudo o que você acha que tem que fazer para ter os animais saudáveis e do nada perde uma ovelha, perde um cordeiro, perde um reprodutor. E às vezes não é só um, perde em lotes, perde em vários animais. E a sensação é sempre a mesma, né? A pergunta que a gente se faz é sempre a mesma. O que eu estou fazendo de errado? O que aconteceu aqui? Que problema que eu não estou conseguindo ver nos meus animais? A verdade é difícil, mas eu preciso te dizer. A maioria das vezes que você tem morte súbita nos seus ovinos, que você perde um animal do nada, tem algum sinal que você não deu atenção. Tem alguma coisa que você deixou passar desapercebido, que você não viu antes desse animal ficar tão ruim e morrer. Às vezes é um sinal pequeno, às vezes é um sinal passageiro, mas ele estava lá. Só que como a gente não tem o hábito de observar, de acompanhar nos nossos animais esses pequenos sinais, ou não sabe como procurar, isso passa desapercebido. Você não percebe que os animais estão te mostrando um problema. O sinal passa e a perda vem. Mais um animal morto sem você saber o motivo. Você sem saber se foi verminose, se foi uma infecção, se foi algum problema na sua criação, uma contaminação, uma intoxicação, e isso te deixa vulnerável, porque a qualquer momento pode acontecer de novo. Então, hoje eu vou te falar 3 causas de morte súbita em ovinos que podem acontecer no seu rebanho. A primeira delas, e a mais comum e a mais rápida que acontece no nosso rebanho, de forma rápida, que o animal morre realmente de um dia para o outro, clostridiose. Clostridiose são doenças causadas por bactérias do gênero Clostridium, por isso clostridiose, que levam a algumas doenças diferentes, como tétano, como enterotoxemia, como carbúnculo e outras mais, botulismo e algumas outras. O animal normalmente está bem no dia anterior e no dia seguinte aparece morto. E normalmente isso vai acontecer em alguns animais mais bonitos, mais gordos, que recebem ração, que recebem uma alimentação melhor ou um pasto melhor, alimentação rica em carboidratos ou uma alimentação mal manejada no seu rebanho. A bactéria ela já está lá, ela já vive no intestino do animal e ela precisa de um fator que vai disparar ela para ela produzir as toxinas e matar seu animal. E quando ela aparece, ela pode aparecer em surtos, onde vários animais vão mostrar o problema, vão aparecer mortos no dia seguinte. Para essa doença existe vacina e a gente deve utilizar nos nossos animais. É uma vacina conhecida em alguns lugares como vacina contra carbúnculo, em outros lugares contra a vacina dos 7 males, dos 9 males, vacina contra clostridiose. Essa vacina a gente deve colocar como rotina no nosso manejo, no nosso calendário sanitário dos animais. E além disso, a gente deve ter um manejo adequado da alimentação dos animais para evitar ter esse problema, principalmente animais que recebem ração, que recebem um pasto melhor, que tem uma qualidade de alimentação melhor. E mesmo vacinando, a gente precisa dar atenção ao manejo alimentar, porque muitas vezes pode acontecer desse animal apresentar a doença por falhas na vacina, atrasos na vacinação, falta de reforço na vacina. Por isso é tão importante fazer a vacinação de forma correta e fazer o manejo alimentar de forma correta dos nossos animais. Assim a gente evita essa doença. Segunda causa de morte súbita de ovinos no nosso rebanho: intoxicações. E aí existe uma gama de coisas, várias coisas podem causar intoxicação nos nossos animais. Por exemplo, o uso de ureia mal feito, sem adaptação, sem acompanhamento, plantas tóxicas que existem no nosso pasto, excesso de concentrado. Então, a própria forma como a gente alimenta os nossos animais, a forma como a gente faz adaptação na introdução de uma alimentação, de uma ração aos nossos animais, podem causar problemas, podem levar a intoxicação, podem levar a problemas
metabólicos e levar nossos animais à morte. Sabe quando o animal aparece de repente com o bucho inchado, isso parece que vai explodir? Isso pode ser causado por uma intoxicação, pode ser causado por uma falha na alimentação. O uso da ureia ele pode ser benéfico para os animais, mas se não tiver adaptação, você pode matar os animais. Se você não misturar ela de uma forma correta, você pode matar os animais. Então, tudo isso são fatores que levam à morte súbita. E muitas vezes sem dar tempo de socorrer, porque quando você percebe, às vezes já é tarde demais, às vezes você não consegue recuperar o animal, ou simplesmente encontra morto. Terceira causa de morte súbita nos nossos animais é uma infecção pesada. Uma infecção que pode ser por uma verminose, que pode ser por uma bactéria, por um vírus que está causando nos nossos animais. Às vezes isso passa desapercebido, o criador não percebe que esses animais estão com uma alta infecção por verminose, por vermes, ou com uma alta infecção por alguma bactéria. Não percebem os sinais que os animais estão mostrando. Não percebem que esse animal está com uma anemia aguda, não percebem que esse animal está com uma pneumonia. E aí, às vezes, o animal já está no limite, e como eu sempre falo, a ovelha esconde os sinais, a ovelha ela tenta se manter fortona ali até o final, e de um dia para o outro, ela desaba. Aí você acaba perdendo esse animal. Então, é preciso observar a mucosa do olho do animal para ver se ele tem uma anemia, ver sinais de infecção, como sinais de pneumonia, uma respiração mais ofegante, cansaço extremo, corrimento no nariz, pode ter ou não. Então precisa observar o animal, ver se ele está com uma anemia intensa, se ele está se cansando muito, uma respiração mais acelerada, não está chegando na comida. Esse animal precisa ser acompanhado, precisa ser investigado. Então chamar um veterinário para ver o que está acontecendo com aquele animal e você mesmo tem que ir aprendendo a ler esses sinais que os animais estão te mostrando. Que é muito comum esses sinais não serem observados, não ser dado atenção para esses sinais e aí você escuta. Mas ele estava comendo ontem, ele estava bem ontem, hoje amanheceu morto. Você já passou por isso? Já perdeu algum animal sem saber motivo? Uma morte súbita, sim? Isso é muito comum. E a pior forma de você lidar com essa situação, quando você tem mortes súbitas no rebanho, é você ir lá enterrar o animal e seguir a vida sem saber o que estava acontecendo, sem tentar descobrir o que aconteceu com seus animais. Porque a morte do animal é um fator final de alguma coisa que já vinha acontecendo no seu rebanho, de algum problema que pode estar instalado ali nos seus animais, de alguma coisa que pode levar à morte de outros animais dentro do seu rebanho. E se você não entendeu o que estava acontecendo, se você não entendeu por que aquele animal morrendo, você não vai conseguir prevenir os próximos animais. É preciso sempre investigar, tentar descobrir o que aconteceu, mas tem algumas coisas que é o mínimo que você precisa fazer. Quando isso acontece, você tem que observar os outros animais, ver se algum deles está mostrando algum sintoma diferente do que é um animal comum. Você tem que entender o que é um animal saudável, o que é um animal doente. Observar sinais de respiração acelerada, ver a coloração de mucosa, fazer uma investigação nos outros animais que estão vivos, nos outros animais do rebanho. Precisa ter anotações de histórico do que você faz no seu rebanho. Quando que você vacinou, quando que você fez vermífugo, quando que foi o parto dos animais, que tipo de suplementação, tudo isso você tem que ter sob controle, porque isso pode ajudar a desvendar os problemas que estão acontecendo no rebanho. Precisa reforçar a atenção no seu rebanho, reforçar a atenção no ambiente, alta umidade em algum lugar, como que está a adaptação da alimentação, como que está meu calendário sanitário, estou seguindo as vacinas direitinho, então precisa fazer esse ajuste do calendário sanitário para você evitar a perda de outros animais, porque o rebanho continua vulnerável e quem não aprende com a perda acaba perdendo mais. Então se você perdeu algum animal do nada, não sabe o que foi, não deixe isso passar, não ignora isso, dê uma atenção para o seu rebanho, veja os outros animais que estão mostrando algum problema, algum sintoma, por mais sutil que seja, avalie o olho desses animais, veja as suas anotações, se você não tem, comece a anotar de quando foi feita a última vacinação, faça uma varredura no que você vem fazendo nos seus animais para corrigir aquilo que pode ser a causa de um problema que levou à morte daquele seu animal, porque você pode estar a um passo de repetir essa história com outro animal, de repetir uma morte súbita do seu rebanho. Com essas 3 causas que eu te passei aqui, você já tem uma ideia de onde você vai observar coisas que podem estar acontecendo no seu rebanho que podem ter levado à morte súbita. É por isso que eu sempre ensino meus alunos a observar os animais, selecionar os animais, planejar a criação, planejar o manejo, planejar calendário sanitário, fazer prevenção, prevenir antes que os problemas entrem na propriedade. Porque criar bem não é não perder nunca, tudo que nasce morre, mas é entender o risco, entender causas de doenças, agir com clareza no que está acontecendo dentro do seu rebanho, entendendo por que você está fazendo aquela ação, aquele manejo, e também aprender com cada situação que você passa, com cada perda, com cada morte que acontece no seu rebanho. Tudo isso é um aprendizado que você deve entender o que aconteceu para evitar nos próximos.
Se você quer esse tipo de clareza, continua me seguindo aqui, continua acompanhando o Minuto da Ovelha e aproveita, não deixa de curtir esse vídeo se você achou essa informação importante. Se inscreva no canal e ative a notificação para você sempre ser avisado dos próximos vídeos. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo. Até mais.